Oi, gente, voltei e hoje eu trouxe 3 perguntinhas que foram feitas na última prova da Polícia Civil de São Paulo, na prova oral, tá? Foram 3 perguntas feitas em sequência para o mesmo candidato que tratam do mesmo assunto, que é crime impossível. Então eu vou ler as 3 perguntas e a gente vai respondendo. Uma mulher, supondo estar grávida, toma remédios abortivos por sua própria vontade. Ela responderá por tentativa de aborto ou será crime impossível? Então vamos lá. A vítima, a mulher, ela supõe estar grávida e toma remédios abortivos, ou seja, ela não está grávida. Qual é o objeto jurídico do crime de aborto? É a vida intrauterina, certo? É a vida do feto. Então eu só posso pensar em tentativa de aborto, eu só posso pensar em aborto se eu tenho uma ameaça de lesão jurídica, uma ameaça de lesão a esse objeto jurídico que é o feto. Eu tenho feto numa mulher que acha que está grávida? Que imagina que está grávida? Não. Então, qual é o risco para o feto se essa mulher que não está grávida tomar remédios abortivos? Ué, que feto? Exatamente, eu não tenho feto, eu não tenho gravidez. A vítima supõe estar grávida e toma um remédio abortivo. Eu tenho o quê? Absoluta impropriedade do objeto jurídico. Eu não tenho objeto jurídico, absoluta impropriedade do objeto. Se a mulher acha que está grávida, mas ela não está grávida e toma remédio abortivo, eu não tenho crime. É crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, tá? Qual é o outro nome que eu tenho aí para essa espécie de crime impossível, tá? É um delito putativo por erro de tipo. O que é um delito putativo por erro de tipo? Delito putativo é o delito imaginário. É aquilo que a pessoa acredita que é um crime porque ela se engana em relação a uma situação que na verdade não é crime. Essa mulher toma remédio abortivo. Na cabeça dela, ela está praticando o crime de aborto. Por que ela não está praticando o crime de aborto? Simplesmente porque ela não está grávida. Olha só, esse pequeno detalhe, né? Simplesmente porque ela não está grávida. Ou seja, esse delito ele é imaginário. Ele só existe na cabeça da gente, tá? Na vida real, eu não tenho crime de aborto porque eu não tenho gravidez. Por que por erro de tipo? Porque ela se engana em relação a uma situação. De fato, ela sabe que abortar é crime, tá? Ela sabe que aborto é crime. Ou seja, não há nenhuma confusão em relação à situação de direito, em relação à lei, ao alcance da norma. Ela simplesmente se engana em relação a uma situação de fato. Ela acha que está grávida, mas não está. Delito putativo por erro de tipo, tá? Crime impossível, portanto. Como eu falei para vocês, foram 3 perguntinhas que foram feitas. Eu vou ler a próxima aqui, que foi feita no mesmo tema, tá? Um homem sai de casa sem a carteira. Na rua, um vagabundo com a maior destreza coloca a mão no bolso do homem, mas o bolso estava vazio. Esse vagabundo responderia por furto tentado ou seria crime impossível? Gente, eu tenho basicamente a mesma situação. Vamos lá. O que pune? Qual é o objeto jurídico aí do furto? É o patrimônio alheio. Se essa pessoa não tem patrimônio dentro dos bolsos, esse homem saiu sem carteira, ele não tem nada no bolso. E uma pessoa bota a mão no bolso, essa pessoa correu algum risco em relação ao seu patrimônio? Não. Eu tenho ameaça de lesão a esse patrimônio? Não. Por quê? Porque a carteira simplesmente não está lá, tá bom? Absoluta impropriedade do objeto, mais uma vez, uma hipótese de crime impossível, tá? O agente não teria, de forma nenhuma, como consumar, como realizar o seu intento simplesmente porque não tinha ali patrimônio para ser subtraído, ok? Vamos lá. Em sequência, o examinador fez a seguinte pergunta. Ele pegou mais ou menos a situação e ele só mudou, olha só. Um homem sai de casa com a carteira no bolso esquerdo. Na rua, um vagabundo com a maior destreza coloca a mão no bolso direito do homem que estava vazio. Esse vagabundo responderia por furto tentado ou seria crime impossível? Então vamos lá. Nesse caso aí eu tenho carteira. A carteira está de um lado e o agente colocou a mão do outro. Vamos lá. Seria realmente impossível que esse agente consumasse aí o seu intento? Poxa, a carteira está de um lado, ele botou a mão no outro. Será que não tinha como ele, percebendo que não tem nada do outro, colocar a mão no outro? Claro que teria como, né? Então, eu tenho aí uma ineficácia absoluta do meio, né?
Não tem uma ineficácia absoluta do meio. Eu tenho uma impropriedade absoluta do objeto? Não. Eu posso no máximo pensar que eu tenho aí uma ineficácia relativa do meio, uma impropriedade relativa do objeto, porque se o agente tivesse colocado a mão na carteira, no bolso certo, ele acharia a carteira, né? Ou então se a carteira estivesse do outro lado, do lado onde o agente colocou a mão, porém, ele não é impossibilitado, né? Não há uma impossibilidade completa de que ele consumiu o crime. Então, nesse caso, é claro que eu tenho tentativa, tá? Então, não é o fato dele colocou a mão no bolso errado, mas a carteira estava lá. O patrimônio dessa pessoa foi ameaçado? Claro que foi, né? Se eu tô com a carteira de um lado, o cara bota a mão no outro para pegar minha carteira, foi por sorte que ele botou a mão no bolso errado. É completamente diferente da minha carteira estar lá em casa e não ter como, de forma nenhuma, que naquele momento ele subtraísse o meu patrimônio. Então, nesse caso, eu tenho sim tentativas de furto, porque eu tenho uma ameaça, né? Eu tenho ameaça de lesão ao bem jurídico, ao objeto jurídico do furto, que é o patrimônio da vítima, tá? Espero que tenha ficado clara a diferença. Veja que o examinador ele trouxe 3 perguntas em sequência. Normalmente, quando a gente vê 3 perguntas em sequência assim, pode ser porque o examinador quer puxar um pouco mais, ou pode ser que o candidato não tenha conseguido responder ali de primeira da forma que o examinador queria. Então, ele traz uma nova hipótese, né? Ele traz uma nova situação para ver se o candidato consegue aí destrinchar o assunto. Como eu sempre falo, o objetivo da prova oral, diferentemente da prova objetiva, da prova escrita, não é eliminar o candidato, tá? É realmente filtrar um bom candidato. Então, você não precisa contar tanto com as pegadinhas, né? Diferente da prova objetiva, que você precisa eliminar um monte de gente para passar a próxima fase, que a peneira ali é grossa, então muita gente vai embora e só alguns ficam. Na prova oral, a gente diminui bastante esse filtro, então o examinador ele não quer ferrar você, então ele vai tentar te ajudar que você chegue na pontuação correta, mas claro, você precisa fazer a sua parte, né? Lembrando aqui que eu tenho uma preparação para escrivã investigadora, eu tenho pouquíssimas vagas sobrando. Se você quiser mais informações, você pode me encontrar no Instagram, JURB Menezes, Jurbi Menezes, e para delegado de polícia a gente também tem um planejamento de prova oral lá no www.planejadelta.com.br.